a palestra do Gustavo Espina. Ele é coordenador de tecnologia do Senai São Paulo, atua no Instituto DENAI de Inovação de Materiais Avançados e Nanocompostos, que desenvolve soluções para aplicação de materiais, tendo como experiência gerenciamento de projetos e pessoas. A palestra dele, então, vai ser sobre a pesquisa aplicada nesses materiais avançados e a experiência com o Senai. Passo, então, agora a palavra para o Gustavo Espina. Bom dia a todos. Eu sou o Gustavo, eu trabalho no Senai há praticamente aí 14 anos, né? Estou desde 2003 na instituição. Sou um filho aqui da UFSCar, né? Estudei aqui entre 94 e 98, fiz engenharia de materiais no DEMA, né? E depois, posteriormente, fiz meu mestrado na Unicamp, no departamento na Faculdade de Engenharia Química, dentro da área de materiais também, e o meu doutorado eu fiz, mas não concluí. Infelizmente, ainda não. Vou terminar, isso não tenham dúvidas que isso vai acontecer. Bom, eu estou aqui hoje, gente, para falar um pouquinho do que o Senai hoje faz dentro da área de pesquisa e desenvolvimento, né, de pesquisa aplicada, basicamente. Sempre o Senai, ele teve como... Vocês devem conhecer o Senai há muito tempo, o Senai tem 75 anos já, foi fundado em 1942, e sempre o principal aspecto relacionado ao Senai é a parte de educação profissional. Então, quando todos falam sobre Senai, logo vem em mente aí a formação de pessoas capacitadas para atuar dentro da indústria. Só que nós conseguimos observar que não é somente formando pessoas capacitadas para atuar dentro da indústria que nós temos aí um futuro que possa fazer com que a indústria desse país progrida, avance e a gente não perca cada vez mais espaço no nosso PIB em função de outros setores dentro da nossa economia. Isso faz com que haja, nesses últimos anos, um movimento intenso para que nós possamos conseguir fazer com que o Senai tenha, então, a capacidade de conseguir ajudar a indústria no fomento e também no desenvolvimento de pesquisa aplicada e inovação dentro do da sua área de atuação. Eu estou aqui representando o Senai Maramato, ele sempre foi uma referência aí dentro da área de materiais poliméricos e materiais cerâmicos, quem conhece, né? E dentro do Senai Maramato existe hoje, então, uma nova face, que é um Instituto Senai de Inovação em materiais avançados e nanocompósitos, aproveitando até todas as expertises que já foram desenvolvidas durante os anos aí dentro da instituição. Como que se enxerga esse tipo de instituição? Como que se enxerga esse tipo de relação do Senai com a indústria? O Senai sempre teve uma relação muito forte com a indústria, certo? E isso faz com que nós tenhamos a capacidade de atender às necessidades provenientes desse setor, tá? Dentro do setor, como que funciona esse setor aqui dentro do Brasil? Nós temos aqui o governo federal, nós temos as universidades que produzem aí a pesquisa mais básica, a pesquisa dura. Nós temos a comunidade científica, a comunidade de startups, e existe uma relação hoje, né, o que já vem se desenvolvendo há alguns anos, direto entre a universidade e a comunidade industrial, certo? Essa é a premissa inicial desse sistema. O Senai, então, verificando como isso funciona no mundo, começou a pesquisar alguns sistemas de pesquisa aplicada existentes no mundo. E dentre os sistemas mais eficientes, foi encontrado aí, foi, na verdade, feita uma aliança, foi feito um convênio com o pessoal do Instituto Fraunhofer, na Alemanha, que faz esse tipo de aliança entre as universidades e a indústria. Como funciona na Alemanha? Exatamente da mesma forma, você tem o governo federal aqui, tendo também o governo federal fazendo
a distribuição aí de recursos, né, logicamente para fomento às universidades, às instituições científicas aqui e tecnológicas, à comunidade industrial e startup, e também alimentando uma outra via, que é a via onde se encontra o Instituto Fraunhofer na Alemanha. Como que funciona o Fraunhofer na Alemanha? São institutos, né, de tecnologia que estão fortemente ligados a algumas universidades. Geralmente eles estão presentes em cidades onde você tem uma universidade bastante forte. E você tem aqui pesquisadores que estão ligados ao Fraunhofer também, ligados diretamente à academia. Então nós temos, na verdade, aqui uma forma de fazer a aproximação da comunidade industrial da universidade, né? Isso de uma forma bem mais intensa, porque ele trabalha com pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada eu vou, não necessariamente, criar do zero, criar do novo, mas eu vou fazer a associação entre o conhecimento que é desenvolvido na área acadêmica, na área científica, e a necessidade da indústria cada vez mais sofisticada e complexa. Então, isso faz com que a gente tenha um campo para poder fazer essa atuação. O Senai, então, buscou o modelo do Fraunhofer para poder aproximar a academia da comunidade industrial. E, para isso, estão sendo criados alguns meios, né? Estão sendo criados algumas instituições, né, dentro do Senai. Essas instituições nós conhecemos como os Institutos Senai de Inovação. Existem também os Institutos Senai de Tecnologia que fazem serviços basicamente metrológicos, assessorias, demandas de menor complexidade tecnológica para poder fazer um atendimento diretamente à indústria relacionada à área de atuação. O ISE, o Instituto Senai de Inovação, ele já tem uma outra vocação um pouco diferente. Qual é essa vocação do ISE? A vocação do ISE já é trabalhar com estrutura física e corpo técnico orientados a desenvolver serviços de PDI. Tá? Isso faz com que uma nova vertente esteja sendo aberta aí dentro desses caminhos. Não sei se vocês tiveram oportunidade, mas está sendo, acho que faz mais ou menos uma semana, começaram a ser vinculados alguns comerciais na televisão a respeito dos Institutos Senai de Inovação. Não sei se algum de vocês chegou a ver isso já, mas é uma forma de divulgação dessa rede perante a nossa comunidade industrial. E a forma de atuação dos ISES, ela é basicamente ligada à pesquisa aplicada e projetos de inovação, com um suporte laboratorial para desenvolvimento de protótipos e plantas piloto, com serviços tecnológicos de alta complexidade e alto valor agregado, e fazer a transferência dessa tecnologia diretamente para a indústria, que é isso que a gente está precisando atualmente. A especialização desses institutos é em áreas de conhecimentos transversais, e os ambientes promovem aí áreas abertas de suporte à inovação tecnológica, com foco na etapa pré-competitiva, que é nada mais nada menos do que o Vale da Morte, quando a gente está falando aí das empresas que estão nascendo e de onde elas precisam de suporte, porque elas não têm recursos, por exemplo, de fomentos necessários nesse momento. Tá? E, o mais importante de tudo isso, o escopo de atuação do Senai é nacional. Então, a rede de institutos que nós temos, hoje, contando aqui com 25 institutos, está espalhada pelo Brasil inteiro. E o direcionamento de cada um desses ISES, desses institutos, está relacionado muito à área onde ele está localizado. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui em Manaus, Amazonas, a gente tem um instituto de microeletrônica sendo instalado, né? Quando nós falamos aqui no Rio Grande do Sul, inicialmente, nós tínhamos lá o CETEPO, né, o Centro de Tecnologia voltado para a área de polímeros da borracha, que hoje foi transformado num ISE de engenharia de polímeros. Ele já tinha serviços metrológicos, assessorias, cursos, treinamentos, e hoje foi agregado a tudo isso toda a parte de pesquisa e desenvolvimento aplicado. E aqui em São Paulo, né, mais especificamente, nós temos 3 unidades que estão sendo implantadas. A unidade de manufatura avançada e microfabricação, que fica ali em São Paulo, no bairro de Santo Amaro,
perto ali do Citibank Hall, né? A unidade de materiais avançados e nanocompósitos, que fica dentro da Escola Senai Mário Amato, ali em São Bernardo do Campo, próximo à rodovia Anchieta. E uma unidade de biotecnologia que ainda está em fase de planejamento. Tá? Então, ela ainda tem mais alguns anos aí para poder ser feito a pedra fundamental, começar a ter a construção. E isso está vindo também dentro da instituição por meio de parcerias com empresas específicas. Tá? Dentro dessa rede de institutos, atualmente nós temos 4 deles, o de engenharia de polímeros, o de logística, o de automação de produção e de conformação e união de materiais, que ficam todas dentro do Cimatec, lá na Bahia, sendo ligados à rede Embrapi. Então, nós temos 4 institutos que podem fazer trabalhos de desenvolvimento com a indústria diretamente com a rede Embrapi. Tá? Para vocês terem uma ideia dos números que nós temos aí da instituição, tá? Nós já temos 25 institutos no total, 21 operacionais, 7 já inaugurados. Dentro da equipe total, são 521 profissionais, com 159 pesquisadores efetivos, entre mestres e doutores, 25 pesquisadores bolsistas, também entre mestres e doutores. E toda a estrutura necessária, com pessoas já extremamente experientes no desenvolvimento de metodologias, carregando aí os nossos laboratórios acreditados, que prestam serviços diretamente aí, vinculados ao Inmetro, e cuja equipe nós temos 3 pessoas aqui do Senai hoje também, que vieram comigo para dar apoio em todo esse projeto, e que fazem parte da nossa equipe, que também estão lá conosco, ajudando a desenvolver o nosso instituto. Então, aqui, isso é o nível de maturidade. Como nós começamos o ano passado, basicamente, ainda nós estamos aqui no nível de maturidade mais baixo, né? Mas o nosso objetivo esse ano é já passar para o nível M4B ou M4C, dependendo da nossa produção anual. Para vocês terem uma ideia, são 188 projetos, isso dados de 2016, contratados em execução, com um total de 224, quase 225 milhões de reais, 30 projetos em fase de contratação, 116 projetos em prospecção e já 151 projetos concluídos dentro dessa breve história que nós temos dentro da instituição. Isso num total aqui de 135 milhões de reais. Nos projetos colaborativos, dos 188 projetos vigentes atualmente, 120 são contratados em rede, ou seja, nós não atuamos sozinhos, nós atuamos em parceria com outras unidades. Tá? Isso faz com que a gente tenha aí uma grande capacidade de resolver problemas que podem ser extremamente complexos e onde uma unidade apenas talvez não consiga fazê-lo, certo? Nós mesmos temos 4 projetos lá em execução dentro da nossa unidade que são feitos em parceria com outras unidades do Senai. Com o pessoal de Pernambuco, que é o pessoal que trabalha na área de tecnologia da informação, com o pessoal de Santa Catarina na área de logística, com o pessoal do próprio Senai, o Easy de manufatura avançada ali em Santo Amaro, a gente tem parceria também. E dentro da nossa unidade, com o Instituto Senai de Tecnologia, dentro da área de meio ambiente, que também está localizado no Senai Mário Amato, em São Bernardo do Campo. Os projetos Embrapi, são já 37 projetos contratados, 29 deles já foram concluídos, gerando uma renda aí de 91 milhões de reais no total de recursos, sendo 29 milhões do Embrapi, 40 milhões das empresas e 21 milhões provenientes do Senai. Os projetos do edital Senai de Inovação, atualmente são 38 projetos contratados, com 27 milhões e 600 mil reais provenientes desse fundo de recurso. O edital eu vou falar um pouquinho mais no final da minha apresentação, para vocês verem também essa oportunidade de fomento para desenvolvimento de projetos ligados diretamente às empresas. Aqui são as regiões mais atendidas pelos ISES, dá para perceber que no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Rio de Janeiro, por causa da Petrobras, tem um volume de recursos bastante elevado, e São Paulo, aqui já vem logo na esteira também, pelo grande nível de desenvolvimento industrial do nosso setor, tá? Com o Rio Grande do Sul logo a seguir. E esses são os setores onde nós temos a grande quantidade aí de recursos alocados, em termos de números de projetos.
O setor metal mecânico hoje tem por volta aí de uns seus 22 a 23 projetos em execução. Médico hospitalar, por volta de 16, junto com mineração. Setor petroquímico, por volta de 8 a 9 projetos também. Então, isso mostra todas as áreas de atuação que nós temos atualmente. Hoje, nós atuamos aqui em projetos na área de plástico, nós atuamos também dentro de projetos em parceria aqui com tecnologia de informação, tá? E também, basicamente, na área química também nós temos alguns projetos sendo desenvolvidos. O porte das empresas, geralmente aqui, por recursos de projeto, as grandes levam ou abarcam aí 68%, porque elas têm uma grande contrapartida também adicionada nesses projetos. E em termos de números de projetos, já dá para verificar que as grandes não são tão absolutas assim. A gente tem projetos também com empresas pequenas e um grande número aqui também de projetos desenvolvidos com empresas startups. Dentro da nossa unidade, nós temos essas duas situações, startups e grandes empresas aqui, que são atendidas atualmente pelos projetos que nós estamos desenvolvendo. Agora, por que na nossa área trabalhar dentro de materiais avançados? Porque de onde vem essa fonte, de onde vem esse objetivo de trabalhar com esse tipo de materiais? Desde 2011, 2012, o Senai São Paulo vem se preocupando com isso e vem fazendo toda uma prospecção a respeito dessa área de atuação. Então, foi levantado aqui, em termos aí de recursos, né, uma previsão, extrapolando aqui para 2016, de recursos aí da área de 2,5 bilhões de dólares na área de nanocargas. As nanocargas consumidas nos mercados aqui em 2009, mostrando toda essa distribuição na atuação, focando o mercado de embalagens, focando o mercado automotivo, mercado aqui de coatings, né, de tintas, revestimentos, obviamente, construção civil e por aí afora. E o número de centros de pesquisas no mundo, né, que trabalham com a parte de nanocompósitos. Estados Unidos são 400, agora talvez um pouco mais, 400 centros de pesquisa e desenvolvimento que trabalham com a parte de nanocompósitos, investindo aí 3,4 bilhões de dólares anualmente a respeito disso. Europa com 175, China com 100, mas com investimento superior ao da Europa, dando um total aí, somente nessas 3 grandes players do mercado, aí, um total de 7 bilhões de dólares investidos dentro dessa área. Sempre focando a indústria automobilística, de embalagens, biomédica, energia, meio ambiente e por aí afora. E esse aqui é uma previsão do Reino Unido sobre os setores aqui, o quanto eles faturam atualmente e quanto eles vão crescer até o ano de 2050. Isso mostra que alguns setores, como meio ambiente, setores como transporte, né, como saúde e tecnologia da informação, têm um grande potencial de crescimento aí dentro desses próximos 35 anos, né, 30 a 35 anos. Isso faz com que a área de nanocompósitos possa, né, mostrando aqui de novo o setor de embalagem e automotivo, acompanhar essa onda e esse crescimento tecnológico. Isso nos motiva a oferecer soluções tecnológicas focadas para isso. Em termos de percentual, né, o mercado, o desejo de investimento por setor, dá para perceber que a área de energia e a área de meio ambiente são os setores que têm a maior probabilidade de receber esses investimentos dentro desses próximos anos. Isso se resume, para nós, a essa figura que mostra os setores que têm maiores probabilidades de investimento, as áreas dentro desses setores que estão correlacionadas com as nossas expertises e também tudo aquilo que pode ser desenvolvido dentro dessas áreas. E, em conjunção a tudo isso, foi desenvolvido o nosso portfólio de atuação. O nosso portfólio ele vai compreender
segmentos de mercado, como vocês viram, embasados nas pesquisas anteriores, da área de saúde farmacêutica, cosméticos, embalagens, automobilística, têxtil também, em uma menor escala, obviamente, porque não é tanto o nosso desenvolvimento, mas passando por esse portfólio de competências tecnológicas, basicamente trabalhando com metodologias para fazer design computacional, simulação, caracterização, análise e prototipagem de novos materiais, a modificação de superfícies e desenvolvimento de adesivos estruturais para a gente trabalhar dentro da área de, por exemplo, de compósitos estruturais, o desenvolvimento de biomateriais e os seus respectivos processos de transformação, focando inicialmente em polímeros biodegradáveis, tanto na otimização de desempenho de propriedades, como também nos processos produtivos, mas, obviamente, estendendo para outras áreas também, dentro da cerâmica, que podem ser também muito utilizadas e bastante promissoras nesse futuro próximo. O desenvolvimento de cerâmicas avançadas e os seus respectivos processos, que é algo que a gente já tem um investimento decorrente dos últimos anos, mas ainda merece novos aportes aí na contratação de pessoas e também na compra de equipamentos, e o desenvolvimento de materiais compósitos e leves e os seus respectivos processos também, focando aí principalmente em materiais poliméricos, né, em nanocompósitos de matriz termoplástica e também de matriz termofixa para fazer os compósitos estruturais. Tá? Então, são as áreas que nós estamos passando. Obviamente, esse é o nosso plano de negócios, ele está sendo aprovado, ele vem sendo discutido e ele é um plano vivo, ele vai mudando conforme as nossas necessidades e o que a indústria aponta para a gente também. E, obviamente, não é tudo ainda que nós temos funcionando 100%, mas o nosso desenvolvimento e o nosso plano prevê que nos próximos 3 a 4 anos a gente tenha, obviamente, uma boa base já bem fundamentada nesse sentido. Cerâmicas, compósitos e polímeros e caracterização já é algo real, já é algo que está dentro da nossa expertise. Adesivos e biomateriais, isso está no nosso plano de curto prazo, fazer essa implementação para poder fazer o atendimento na área. Essa é uma ideia da nossa área de atuação. Esse é o mapa aqui, é uma foto aérea do Senai Maramato. O Senai Maramato é a maior unidade do Senai São Paulo. Ele conta com 52 mil metros quadrados de área. Não é do tamanho de uma UFSCar, nem da Unicamp, a gente passa por lá, mas já é, dentre as nossas unidades, a que tem a maior capacidade de atuação e também tem 38 mil metros de área quadrada construída, de metros quadrados construídos. Nós não podemos construir absolutamente mais nada lá, devido já à ocupação do espaço e como isso acontece dentro da nossa estrutura. Entretanto, como tudo é muito dinâmico, as expertises que estão desenvolvidas aqui dentro, elas vão mudando com o passar do tempo. Então, nós estamos realocando muitos espaços que nós tínhamos, que hoje não são mais ocupados em função de alguns cursos que deixam de existir, de outros que começam a ser fomentados, né? E também pela implantação aqui do Instituto Senai de Inovação, nesse espaço aqui, é o nosso prédio focado aqui dentro dessa área de materiais. Essa é uma gama de equipamentos que nós temos, vou falar um pouquinho mais deles aqui na frente, tá? São as fotos dos equipamentos que a gente conta atualmente. Mais alguns aqui, esses focados para os laboratórios de processamento de polímeros e compósitos. O de processamento cerâmico e de processamento químico são laboratórios que estão em fase de implementação ainda, então nós ainda não contamos com toda a infraestrutura para fazer com que ele funcione a pleno vapor, mas aqui já tem uma ideia dos equipamentos que estão nesse setor. Mas o importante a ressaltar é que não são apenas esses equipamentos que fazem parte dessa instituição, ou desse instituto, na verdade. Nós temos toda uma área de desenvolvimento focada na área da química, focada na área de polímeros, na área do plástico e na área de cerâmica, que também fazem parte desse complexo e são utilizadas dentro dos processos de pesquisa aplicada e desenvolvimento. Aqui nós temos as fotos mais específicas, né? Temos os DSCs, análise térmica, o DSC e o TGA, temos um DMA também que está em fase de implantação,
E aqui um reômetro, né? Um reômetro de torque, né? Um rack, com os equipamentos que podem ser acoplados a ele, uma extrusora dupla rosca, uma extrusora monorrosca ou uma câmara de mistura. E uma mini injetora aqui também da rack, que a gente pode utilizar para obter corpos de prova com o mínimo de polímero possível. Em torno aí de 100 gramas, a gente consegue injetar basicamente todos os corpos de provas necessários. Na área de pesquisa, dentro da química, nós temos 2 cromatógrafos, um cromatógrafo líquido aqui com espectrômetro de massa, por Kirchhoff, um cromatógrafo a gás também com espectrômetro de massa, triplo quadrupolo, e um pirolizador utilizado também para poder fazer a obtenção dos produtos de queima de materiais. Um espectrofotômetro Raman com microscopia e também um infravermelho, tá? Com microscopia acoplada. Na área de pesquisa cerâmica, polímeros e química, uma área geral, genérica, nós temos aqui 2 microscópios eletrônicos de varredura, né? Esse aqui o tradicional e esse aqui é um FEG, especialmente com um feixe de íons focados, um FIB, com também alguns acessórios como EBSD, para que a gente possa fazer monitoramento de algumas propriedades cristalográficas. E um microscópio de força atômica também, que está colocado no nosso laboratório de caracterização, e um microscópio aqui óptico de luz polarizada para fazer baixas amplitudes de imagem. E na área especificamente cerâmica, basicamente, os difratômetros de raio-x, o espectrômetro de raio-x, de fluorescência de raio-x, e o Zeta Sizer para fazer monitoramento de potencial zeta, tamanho de partícula em escala nanométrica, e que a gente pode utilizar aí em vários projetos diferentes. Bom, mas qual é o foco de tudo isso? Eu falei sobre equipamentos, falei sobre o local, falei sobre o intuito do Senai São Paulo e o Senai Departamento Nacional em fazer com que a pesquisa aplicada seja utilizada dentro do processo, e aí sim obter os produtos aí que a gente tem dos projetos de inovação. Temos alguns projetos em andamento, muitos projetos com termos de confidencialidade assinados, tá? Então a gente não pode fazer uma exposição sobre eles, mas os projetos que eu coloquei aqui já foram acordados pelos clientes que podem ser visualizados, mesmo porque são projetos do edital Senai de Inovação. E o projeto do edital Senai de Inovação, queira ou não, você dentro do site do Senai você consegue verificar quais foram os projetos que foram selecionados dentro das etapas do processo. Aqui nós temos um projeto que é a embalagem logística inteligente, onde nesse projeto a gente tem a participação do ISE de materiais avançados, o ISE de tecnologia da informação lá em Pernambuco, o IST de logística de Santa Catarina. Essa empresa Reciclapac é uma startup, tá? Oriunda de uma pessoa que trabalhou mais de 30 anos dentro da área automobilística e visualizou uma solução para essa indústria, né? Eles têm um grande problema com relação às caixas que fazem os transportes de peça entre os sites das empresas. Isso fez com que fosse desenvolvido aqui. Esse não é a versão final, a gente ainda está trabalhando na versão final, ela está quase pronta. Mas isso é o que existia inicialmente, uma caixa de madeira, tá? E a gente está fazendo agora a utilização de materiais poliméricos reciclados, um novo design para que isso possa ser otimizado, né? Com variação de massa específica dessa caixa, e a grande sacada de tudo isso, que é a rastreabilidade. Nós vamos saber onde essa caixa está. Se ela está no cliente A, se ela está no cliente B, se ela está no cliente C, se porventura ela esteve lá e saiu, se ela não vai estar mais lá. E tudo isso acoplando toda a parte de tecnologia de informação no desenvolvimento do sistema e a parte de sensores feitas aqui pelo pessoal de IST de logística em Santa Catarina. Aqui também, inicialmente não estava no projeto, mas o pessoal do ISE de manufatura avançada também pegou uma partezinha do projeto para ser desenvolvida. Esse é um outro projeto. Esse aqui é um projeto de R$700 mil, basicamente, de ordem de valor total de todas as contrapartidas. Esse é um projeto
de basicamente R$100 mil de contrapartidas, feito especificamente para uma linha de startups, onde nós desenvolvemos um material para filamento 3D, para FDM, né? À base de material polimérico reciclado. Isso é uma coisa diferente no mercado, já existem empresas grandes aí conversando com esse empresário, também uma startup, e que tem aí já uma proposta de fazer mais polímeros diferentes dentro dessa mesma premissa. E esse aqui é um trabalho que a gente está desenvolvendo com uma indústria de grande porte, ele já passou por 3 fases, atualmente se encontra na 4ª fase, e a gente tem a previsão que essa 4ª fase seja estendida para todas as unidades do grupo, numa 5ª fase. É um projeto onde a gente está pegando resíduos de processo e está fazendo a incorporação desses resíduos em massas cerâmicas. Essa é uma das partes do processo. A outra parte é a utilização de embalagens, rótulos de embalagens, para você fazer o reaproveitamento energético disso nos fornos, nas caldeiras que eles têm dentro da própria empresa. Tá? É um projeto que, a nível laboratorial, já foi desenvolvido, agora a gente está passando por uma etapa piloto, e, posteriormente, a gente vai implantar isso em todas as unidades do grupo no Brasil inteiro. E aí, para mostrar um pouquinho como que o Senai também trabalha na área, né, mostrar uma nova ferramenta, um novo meio de trabalho, aí, uma nova fonte de fomento para quem trabalha na área, é o edital de inovação para a indústria. Esse edital ele já passou por alguns nomes diferentes, ele já passou pelo nome de edital Senai SES de Inovação. Agora, o Sebrae também faz parte desse projeto e a fonte de fomento aumentou. Tá? Então, para 2017, nós temos 3 categorias, basicamente, para poder mostrar, para poder desenvolver projetos de inovação tecnológica para, na categoria A, grandes e médias empresas, na categoria B, micro, pequenas empresas e startups de base tecnológica, e na categoria C, empreendedorismo industrial com a inovação ocorrendo dentro da cadeia, que é algo novo dentro do digital também. Como que as unidades do Senai participam disso? Dentro da categoria A e B, não só as unidades do Senai, mas também as empresas, como que elas fazem para participar desse processo. Na categoria A e B, as unidades não devem ter projetos críticos em execução, ou seja, para que a gente possa desenvolver o projeto, todo o nosso desenvolvimento, toda a nossa gestão tem que estar ok, nós não podemos cometer falhas e isso faz com que o processo seja bem crítico. Tá? E a pontuação é diferenciada para institutos que sejam que tenham a área de atuação especificamente daquele projeto. E a categoria C, as unidades que são cadastradas e também não podem ter os projetos críticos em execução. Como que funciona o edital? Qual é a forma que isso acontece? A chamada ela é contínua. Durante o ano, nós temos basicamente 3 momentos onde pode haver a aprovação das ideias que podem ser desenvolvidas dentro do processo. Então, inicialmente, as empresas fazem aí um vídeo de até 2 minutos, o elevator pitch, para poder mostrar qual é o projeto, o que eu quero desenvolver, quais são as fontes, quem são os parceiros e como eu tenho esse plano de inserir isso dentro do mercado. É muito importante que nós tenhamos projetos que sejam capazes de serem inseridos no mercado posteriormente. Isso é duramente avaliado. Tá? Submeteu a ideia, tem o primeiro ponto de avaliação, que é a qualificação dessa ideia, por meio do impacto da inovação promovida por ela. Uma vez que sua ideia foi qualificada, a gente entra numa segunda etapa de avaliação, que é a elaboração do plano de projeto, tá? Já mostrando, preenchendo um PMC, um Project Model Canvas. Tá? Inicialmente, a gente produz um Business Model Canvas. E esse projeto, com o seu Canvas e também com
toda a parte de comercialização, de como isso vai acontecer, quais as empresas estão envolvidas, é submetido para uma avaliação de especialistas, e aqueles que forem aprovados nessa etapa vão ter o recurso alocado. Bom, significa o quê? Eu submeti uma ideia, foi aprovada, submeti o plano de projeto, não foi aprovado, eu vou ter que voltar a essa etapa aqui? Não. Esse projeto mostra, ele tem duas etapas bem distintas. Uma vez que a sua ideia foi aprovada, ela sempre vai ficar dentro desse campo de atuação. Você vai submeter o plano de projetos, ele vai ser avaliado, você vai ter um feedback a respeito disso, e a partir do feedback, se você passou, ótimo, maravilha. Se você não passou, você vai avaliar esse feedback e vai tentar readequar o seu projeto para conseguir essa fonte de fomento num novo ciclo de avaliação. É um projeto que nós basicamente temos um tempo longo, né, de aplicação. Isso faz com que a gente tenha aí um tempo de projeto mais longo, né? Então, se a indústria necessita de mais agilidade, talvez esse não seja o caminho mais adequado. A gente pode fazer desenvolvimentos, contratações diretas, para poder fazer com que o atendimento à necessidade seja feito de forma adequada. Na categoria A, grandes e médias empresas, existe um limite de um projeto por ciclo por CNPJ. O projeto ele tem aí até 24 meses de duração, com recursos de até R$400 mil por meio do fomento do Senai Departamento Nacional, somente o Senai Departamento Nacional. As contrapartidas das empresas, elas são financeiras, com a média tendo uma contrapartida mínima para poder ter validado o plano, mínimo de 25%, e 25% opcional. Esse 25% opcional vai dar o valor máximo de pontuação que você precisa para submeter esse projeto. Tá? A grande, 50% no mínimo para validar, para entrar, e se quiser ganhar a pontuação total, mais 50% opcional para poder gerar valores de pontuação e classificações melhores. E aí vale um ponto, gente, um parâmetro aí, só para vocês terem uma ideia. Geralmente, esses projetos são avaliados de 0 a 1000 de pontuação, e os projetos aprovados no último ciclo, a nota mínima foi 930. Tá? Então, o nível de exigência, o nível de competitividade é extremamente acirrado, e a gente precisa de projetos muito bons para poder ser validados aí e aprovados no processo. Tá? A contrapartida do departamento regional é 25% obrigatória, que pode ser econômica ou financeira. Aqui não tem um valor acrescido aí em função de uma contrapartida opcional. Aí são as rúbricas que são apoiadas, né? Então, horas técnicas, matéria-prima, contratação de terceiros, interna ou externa ao sistema indústria, aos ISs e ISTs, e viagens nacionais para funcionários do sistema de inovação, do sistema indústria, que é do Senai, que está atuando dentro desse processo. A empresa pode comprar na sua contrapartida financeira matéria-prima, máquinas e equipamentos, viagens nacionais e internacionais, contratações também de terceiros interna ou externa ao sistema indústria também. Na categoria B, o grande diferencial é que agora se conta com o recurso do SEBRAE. Então, os 20 milhões que a gente tinha basicamente, no ano inteiro, para poder fazer o fomento dessas empresas, eles eram dedicados por parte do Senai Departamento Nacional. Hoje o SEBRAE, para pequenas, médias empresas, microempreendedor individual e as startups de base tecnológica, coloca mais 20 milhões dentro desse processo. Isso faz com que a gente tenha agora mais capacidade de atendimento às empresas aí de pequeno, médio, de micro, pequeno porte, microempreendedor individual e startups de base tecnológica. Basicamente, nesse caso, a diferença que tem ao caso anterior são 2 projetos por CNPJ, mas não pode haver execução concomitante desses projetos. O projeto aprovado não pode estar ou ser apoiado por outro edital de fomento. Se isso ocorrer, há a devolução
do fomento que foi passado aí tanto pelo SEBRAE quanto pelo SENAI Departamento Nacional. Basicamente, são 24 meses, R$400 mil da parcela do edital, sendo aqui que o Departamento Regional do SENAI, o Departamento Nacional e o SEBRAE são responsáveis por esse fomento, tá? E o valor do SEBRAE é considerado a favor da empresa para a negociação de patentes industriais e resultados econômicos do projeto. A contrapartida, por ser empresas de menor porte, 10% financeira, mais 10% opcional para você chegar na pontuação máxima do projeto, o que é vital, tá? As rúbricas basicamente são as mesmas, não muda absolutamente nada, tá? E aqui a categoria C de empreendedorismo é uma nova forma de atuação do edital, onde o SEBRAE ou o SENAI prospectam aí uma indústria que vai lançar o seu desafio. Eles vão articular com essa indústria, que vai submeter uma carta de intenção no processo. Os institutos de inovação submetem isso à plataforma. Um comitê avalia a chamada, verifica o orçamento e a prioridade, ou ele divulga a chamada, ou ele devolve para o SEBRAE e para o SENAI, e isso vai ter que ser reavaliado para ser entrado em um outro processo. Tá? Basicamente, o processo, depois da divulgação, tem submissão de propostas, a seleção pela instituição que a gente está trabalhando, o primeiro tranche, a avaliação, a segunda avaliação, e a última avaliação, aqui fazendo já a separação das empresas de acordo com a necessidade ou com a avaliação da indústria que está desenvolvendo ou que está lançando esse desafio. Tá? Esse projeto todo está condicionado a uma contrapartida de 50% da empresa que está financiando esse processo, com mais 25% do SEBRAE e 25% do SENAI nas mesmas proporções que nós vimos anteriormente. O público-alvo aqui são empresas e investidores da instituição âncora. O público-alvo da empresa apoiada são micro e pequenas empresas, startups de base tecnológica e microempreendedores individuais. O limite também é de 2 projetos por CNPJ. E também não pode ser apoiado por nenhum outro projeto que já esteja, nenhuma outra fonte de fomento nesse projeto. Os valores e a duração do projeto, a duração é a mesma, 24 meses, só que os valores aqui são 150 mil, 1/3 do SEBRAE, 1/3 do SENAI, mais 1/3 da instituição âncora, tá? Ou até 400 mil, com 25% do SEBRAE, 12,5% do SENAI-DN, 12,5% do SENAI-DR e 50% da instituição âncora. Então, são 2 formas diferentes de fazer essa inserção do recurso. Tá? Logicamente que quem vai definir se é até 150 ou até 400 mil é a instituição âncora, que também vai ter uma contrapartida dentro do projeto. Ok? As rúbricas apoiadas pelo valor da empresa, matéria-prima, máquinas, equipamentos, logística de viagens nacionais e internacionais e, basicamente, contratação de terceiros. Ok? E também deverá haver uma média ou grande empresa assinando a chamada, mesmo que esta não seja responsável financeira pela contrapartida da instituição âncora. O Comitê Técnico de Inovação vai ser responsável por deliberar a validação das chamadas temáticas quanto às regras do edital e avaliar a prioridade conforme critérios estabelecidos pelas premissas do edital. E as demais regras já estão lá dentro do nosso edital, cuja página do SENAI vocês podem fazer a consulta edital de inovação do SENAI. Tá? Gostaria de agradecer a presença de vocês, essa oportunidade, agradecer o pessoal aí do CDMF, né, pela oportunidade de mostrar, e hoje à tarde estarei também na mesa redonda para a gente dirimir quaisquer dúvidas que vocês tenham. Tá? Muito obrigado.